Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, a mais uma conversa aqui na Sociedade Chesterton Brasil sobre Chesterton e literatura. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para um outro elemento, C.S. Lewis, ele vai dizer em um dos seus artigos, eu acredito que está nesse livro aqui, tá? Posso estar errando, um experimento em crítica literária, certo? Ou talvez seja sobre leituras, sobre histórias, alguma dessas coletâneas, tá? Onde ele vai falar sobre a diferença entre o mito e o invólucro, onde o mito nos chega, tá? O que é esse invólucro? Imaginemos, por exemplo, a questão esse personagem, que é o Fausto. Então nós temos a história, a lenda, vamos chamar assim, uma narrativa medieval deste homem envolvido com o que nós poderíamos chamar ou de artes arcanas ou de artes malditas, certo? Que é a alquimia, a magia e a astrologia. Um homem sequioso, sedento de conhecimento para a aquisição do poder, geralmente aquelas coisas que são prometidas a partir da transmutação dos elementos, com a aquisição da pedra filosofal, o elixir da vida eterna, dinheiro, dinheiro, transformar metais pouco preciosos em metais preciosos, como ouro e prata, e também, em alguma forma, algo que restabelecesse a juventude, certo? Então, a partir disso, este homem busca esse conhecimento, mas nunca o consegue de fato, até que quando está chegando lá nos estertores da sua velhice, ele é visitado por Mefistófeles, Então, Mefistófeles vai fazer uma proposta, um famoso pacto fáustico, que falando em palavras mais claras, é um pacto com o demônio, ou seja, eu me comprometo a renegar, isso é importante, eu não vendo a alma para o diabo, vai vender a alma para o diabo, Não, o que acontece, e isso, infelizmente, é um processo que também pode acontecer segundo a visão de mundo religiosa, a visão de mundo cristã, certo? Pode acontecer também no mundo real, que é o quê? Eu abjuro da salvação eterna que Jesus Cristo me conquistou pela sua morte e ressurreição. Em favor disso, recebo do demônio um poder relativo sobre certas circunstâncias que a princípio poderiam dar ou não dar certo para mim e agora vai dar tudo certo, certo? Mas, em outras palavras, eu recusei a salvação de Cristo e optei por um benefício que quem iria me dar ali é o diabo. Praticamente eu disse que, na verdade, esse negócio de salvação não me importa, o que me importa é ser feliz nessa vida e sabe-se lá o que tem depois, ou sei lá o que a pessoa pensou, tá? É uma forma desgraçada de encarar as coisas e assim por diante, certo? Só que isso foi eternizado dentro dessa experiência dessa experiência humana possível, pelo menos possível, dentro de um determinado ponto de vista, foi então eternizada na figura desse personagem, o Fausto, que realmente consegue, a partir desse acordo, as coisas que desejava. Isso vai ser retomado depois por Goethe, isso vai ser retomado depois por Marlowe ainda antes, isso vai ser depois ainda no século XX, eu acho que o mais famoso escritor que retomou o tema do pacto fáustico, com de alguma forma, utilizando este nome deste personagem, o Dr. Fausto do Thomas Mann, que particularmente o personagem, que é quem vai entrando nessa questão do pacto fáustico, não se chama Fausto. Mas então nós temos isso. Então quer dizer, essas linhas gerais que eu dei para vocês é o mito, é a lenda, é o elemento experiencial. E isso pode vir até mim dentro de um invólucro melhor ou pior, certo? Eu posso ter algumas dessas linhas gerais dos grandes mitos, que são me apresentados com mais ou menos talento literário, de forma que enquanto mais eu conhecer a qualidade da arte literária, da capacidade de contar boas histórias, e assim por diante, mais exigente eu vou ser da forma que me contam esse mito, da forma que me dão esse relato. C.S. Lewis vai dizer uma coisa muito interessante. Quando perguntam para ele, por exemplo, qual versão do Anel dos Nibelungos, ele prefere, tá? Ele vai dizer assim, nenhuma. Eu gosto do mito em si.
como se houvesse um universal. É quase como se o mito fosse um universal, certo? Então, e que se consolida, né, com... A gente pode quase dizer que o universal do mito, para mim, pelo menos, enquanto narrativa, né, tanto enquanto narrativa literária quanto enquanto realidade no mundo, né, para mim é aquilo que está contido na Sagrada Escritura e que tem o seu cerne no Evangelho, que é o mito real. Na opinião do Tolkien, e é a minha também, né? O que a gente chama de mito real? Ele é real porque é histórico, né? Aquilo que o Evangelho relata, né, segundo a minha visão, segundo a visão de Tolkien, aconteceu mesmo no tempo, assim como está acontecendo no tempo agora, eu estar falando com vocês através desse vídeo. Porém, o que ele realiza é algo ainda mais formidável que qualquer coisa que os homens tenham meramente imaginado, né? Ou seja, essa realidade pensada por Deus, ela é muito mais bonita, muito mais formidável, né, do que qualquer fantasia do ser humano, né? Então, mas isso, é claro, é a minha opinião, é a minha posição, é a posição do Tolkien, a posição talvez de outras pessoas, não necessariamente precisa ser a de quem assiste esse vídeo. Mas, de toda forma, a gente pode saber que existe, né, alguns temas que parecem que permanecem, né, zanzando não só a civilização ocidental, mas ainda a forma de narrar do ser humano em várias outras civilizações. Porque, no fundo, acabam sendo maneiras de materializar os dramas humanos. Então, a gente pode ir mais longe ainda, né? Mais do que simplesmente uma narrativa com certos elementos, como, por exemplo, a que eu citei para vocês do Fausto, eu tenho dramas, eu tenho perplexidades, eu tenho perigos e possibilidades, certo? Que ganharam a sua materialidade, né, através, né, de mitos e de lendas e assim por diante, certo? Então eu tenho esse quadro diante de mim. Então, de fato, essa questão, existem duas coisas aqui na jogada. Existe a forma com que esses dramas chegam até mim, ou ainda que esses mitos ou lendas chegam até mim. E isso sim tem tudo a ver com técnica de narrativa, com forma de escrever e assim por diante. Eu posso ter a mesma história escrita com muita qualidade em duas formas bem distintas, né? Utilizando de verbos e predicados muito diferentes entre si, fazendo opções por possibilidades que existem no léxico de uma língua muito diferentes, né? Dando ênfase, colocando até as palavras ou as sentenças dentro de determinados ritmos distintos. Até isso pode distinguir, né, a forma de eu trazer esses mitos. Mas o drama humano pode ser exatamente o mesmo, expresso nos dois âmbitos. E é claro que a gente sabe que existem formas de administrar, né, alguma coisa que são mais eficazes do que outras, certo? Então um remédio talvez tenha mais eficácia ou vá operar de maneira mais rápida se for administrado a partir de uma injeção ao invés de um comprimido, certo? Eu posso transportar um ser humano, né, com um avião a jato ou com um navio a vapor, tá? Posso levar ambos para o mesmo lugar. Um vai chegar em algumas horas, ou nem em uma hora, e o outro vai chegar em algumas semanas ou meses, certo? Então, aí a gente fala, né, da grande importância que existe de nós conhecermos, né, os clássicos, porque os clássicos me dão os grandes dramas humanos, certo? A partir da grande escrita humana. Aí eu junto as duas coisas. Eu junto os grandes dramas, aquelas questões que são realmente importantes, né? Os mitos que curam, né, a ideologia e que acabam, né, trazendo ao homem a coisa da verdade, tá? E preparam a mente para a verdade, certo? Então eu tenho isso juntos com a regra reta, né, do bem falar, do bem escrever. Eu tenho essas duas coisas casadas. Então o efeito disso é muito melhor. O que acaba acontecendo algumas vezes é o seguinte: eu algumas vezes acabo trazendo para pessoas grandes temas, grandes dramas, muitas vezes através de uma escrita que não está à altura daquilo que está sendo proposto, dos grandes dramas, dos grandes dilemas, que não está à altura do que está sendo proposto ali. Então, assim, às vezes a gente pega, eu, por exemplo, tenho o costume de ler volta e meia livros, né, ditos jovens adultos, o que antigamente eram os infantos juvenis, né, e assim por diante, tá? E esses livros, muitas vezes, têm dificuldades bastante interessantes com relação à escrita. Às vezes, geralmente, o problema deles é serem verborrágicos.
Se criou a ideia que o Tolkien escreveu uma trilogia, coisa que não é verdadeira. O Tolkien ele escreveu um livro grande pra caramba e que por causa da carestia de papel, na sequência da Segunda Guerra Mundial, teve de ser publicado em 3 volumes, certo? Mas a ideia é que o Senhor dos Anéis fosse, né, uma coisa só. Eu acho até mais prático de ser dividido em 3 volumes, certo? E como essas 3 partes foram feitas sozinhas, claro, ainda ganhou mais a ideia de que era uma trilogia, porque daí acaba, né, colocando um subtítulo para cada um, né, dos 3, certo? Subtítulo que não teria acontecido se o livro tivesse sido publicado de uma vez só num único volume. Mas a ideia de Tolkien sempre foi publicar a coisa de uma forma só. E com isso se criou, principalmente quem escreve, né, literatura fantástica, ou mesmo ficção científica, a ideia de que o legal é fazer uma história em 3 partes. Tá? Agora J.K. Rowling inventou uma outra coisa que é fazer em 7 partes. Aí ela fez em 7 partes lá, agora a gente tem ali o outro moço lá, o Martin também, vai fazer, se vai sobreviver até terminar o livro, ninguém sabe. Então é isso. Então essa coisa toda. Qual é o problema? É a questão do que a gente pode chamar de uma verborragia na escrita. Tá? Às vezes parece que a pessoa quase enche linguiça para que a história se estenda por 3 livros, ou mais, tá? Ou então, porque pretende levar o livro por 7, história por 7 livros, se permite abrir uma série de janelas que depois complica bastante o meio de campo na hora de fechar, certo? Então a gente tem essa realidade diante de nós. Mas é impressionante como, né, esses livros fazem sucesso, não só por causa da linguagem, por um lado acessível, né? E por outro lado também um pouco, como é que a gente vai dizer? Não é romântica a palavra. Pensem no que o ingrediente que eu estou falando é mais ou menos como sal e açúcar ou gordura nas coisas, tá? Eu pego um negócio, né, que a princípio poderia ser insípido ou repetitivo e eu coloco ali temperos, né, para dar aquela acidulada, né, no gosto das coisas, tá? Para dar aquela incrementada, melhor dizendo, tá? E é apelando a coisas bem primárias, como por exemplo, colocar na história, né, uma tensão amorosa entre 2 personagens. Então você já não sabe se está acompanhando a saga por causa que tem um problema a resolver ou porque você quer saber se o mocinho e a mocinha ficam juntos no final, certo? A questão de apelos a outras coisas, nem precisa falar da questão da sensualidade, da questão da violência, da questão dessas coisas todas que também aí batem com aquilo que é mais instintivo no ser humano e geram um natural interesse, certo? Então essas coisas todas. Mas os temas muitas vezes são interessantíssimos. Uma vez até vendo uma resenha, eu lembro que uma resenhista, ela falava sobre como as pessoas tinham que parar de ler, por exemplo, teve uma época que saiu um monte de distopia, né, YA por aí, certo? Jogos Vorazes, Divergente, Convergente, um monte de coisa assim, e aí teve várias. E aí a reclamação dela foi essa, né? Pessoal, vamos ler então as distopias clássicas, né? É até um pouco gozado chamar de distopia clássica, porque nenhuma distopia tem muito mais de 100 anos, né? Pensando agora no Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, tem um pouco mais de... não sei se chega a ter 115 anos. A do Robert Hugh Benson, aí depois nós temos aí Admirável Mundo Novo, nós temos, né, A Fazenda dos Animais, né, também conhecido como A Revolução dos Bichos, e assim por diante, tá? Então a gente tem essas distopias, então, assim, vai ler aquelas que são, né, consagradas, vamos chamar assim, pela crítica, pela aprovação das gerações que vieram antes. E é isso que é o dado da literatura clássica. Você tem, né, não só os grandes temas, mas escrito de uma maneira que nós temos mais segurança em dizer que são, né, da grande forma de trazer. E aí é que eu vou chegar ao ponto de por que eu deveria ler a literatura de Chesterton, também sobre o ponto de vista dos grandes clássicos. Pelo dado do seguinte, algumas pessoas vão querer dizer assim, Rodrigo, mas o Chesterton não tem, né, será que já passou na prova do tempo e tudo mais? Eu entendo que tem gente que possa colocar essa dúvida do ponto de vista que Chesterton... sim, os livros de Chesterton já têm mais de 100 anos. Eu tenho essa coisa de 100 anos na minha cabeça como um critério. Até menos que isso. 50 anos para mim já diz alguma coisa se uma obra está sendo lida já há 50 anos. Já me diz alguma coisa sobre ela. 100 anos, então. E nós estamos mais de 100 anos depois, né? Pensar que o Chesterton apareceu para o mundo em 1901 mesmo... Nós já estamos há 120 anos que Chesterton é lido, discutido e conversado. Eu acho que a gente pode dizer que, né, Chesterton hoje em dia já pode ser considerado como alguém que passou numa determinada prova do tempo. A gente sabe que tem gente que passou ainda mais longe,
né? Não preciso citar aqui, vocês vão conhecer várias pessoas que já têm 500 anos ou mais, né? Como obras lidas aí, conversadas e assim por diante. Mas eu acho que a gente já pode meio que fixar que Chesterton não é tão cedo que a gente vai deixar de ouvir falar dele. E por outro lado, nós temos a segurança de saber que já entre os homens do seu tempo, e isso não mudou com o passar do tempo, certo? Chesterton escreveu de uma grande forma, e nós não temos dúvidas que escreveu sobre os grandes temas, tá? Então ele junta as duas coisas. Ele usou uma grande capacidade de escrita literária e do uso da sua língua, um conhecimento muito próprio das várias formas de expressar na sua língua, desde a prosa e da poesia, certo? Quem quer ver o que eu estou falando, se você lê inglês, não precisa ser um grande, ter uma proficiência incrível. Eu acredito que uma pessoa no último intermediário ou no primeiro avançado já fluiria com muita desenvoltura, né? Por exemplo, do poema The White Horse, do Chesterton, tá? Que eu pelo menos não conheço nenhuma tradução, que é um poema incrível, né? Foi decorado por muitos, dizem que alguns soldados, inclusive, no front de batalha da Primeira Guerra Mundial, né, recitavam esse poema, que é um poema incrível, né? Vai falar das agruras, né, e do enfrentamento do rei Alfred, né, que inclusive tem fama até de santidade, o rei Alfred, certo? No seu combate contra os vikings. Um poema formidável, vai falar do rei Alfred, né, se entrevistando com Nossa Senhora, um negócio sensacional. Então ele é um homem que domina a sua língua, né, em vários aspectos, certo? Tanto da questão literária, como da questão da poesia, como a questão, né, da polêmica, como a questão do artigo de jornal, como a questão do conto, como um monte de coisa assim, certo? Uma coletânea de vários contos aí, e assim por diante. E por outro lado, fala dos grandes temas, mas mais interessante ainda, não só é um homem que fala dos grandes temas, usando, né, com plenitude a sua língua, né, como também tem diante de si os temas perenes e as formas, né, vamos chamar perene, acho que é um pouco demais, mas as formas constantes de narrar, né, sem perder o seu sabor e o seu valor. Por exemplo, quando o Chesterton vai pensar a questão das histórias de detetive, certo? Então, ele pensa as histórias de detetive, na verdade, como uma atualização, dentro da literatura, daquele sentimento humano que envolveu, por exemplo, os homens que falavam das histórias de cavaleiros, né? Aonde o detetive é quase como esse cavaleiro solitário, né, que se debate, né, com esse monstro ou mago maléfico, né, que é a figura do assassino ou do criminoso, nessa novo ambiente quase selvagem, né, que é a cidade industrial, certo? E que caminha por aí quase como um herói solitário. Então ele vai mostrando como, na verdade, né, nós estamos revivendo de novo a dinâmica de compor uma narrativa que nos ajude a dar sentido ou então a encantar o mundo que está às nossas voltas, porque o homem sempre precisou para viver, né, de olhar para o mundo em que vive, não simplesmente como local da onde alimenta as suas necessidades físicas, mas também um local da onde alimenta as suas necessidades espirituais, tá? Esse alimento das necessidades espirituais faz que nós olhemos para as coisas procurando significá-las. De alguma forma, o Tolkien mesmo nos antecipa isso quando ele fala, né, ou melhor, reflete posteriormente sobre isso quando ele fala de que o reino das fadas é o local onde as fadas são ou aonde as coisas são quando estão encantadas, né? Então, quando a gente olha para alguma coisa com encanto, de alguma forma é como se a gente estivesse olhando para ela a partir dessa realidade, certo? A partir das coisas. Dá um exemplo simples, né? Se eu tenho, quando você tem, por exemplo, alguma coisa, né, muito simples, muito frugal. Tô aqui com uma caneta Bic até meio quebrada aqui e tudo mais. Se essa caneta tivesse sido me dada pelo meu melhor amigo no seu leito de morte, ele tivesse dito para mim, Rodrigo, escreve a história que tu e eu pensamos e que eu não vou conseguir concluir, e depois eu escrevesse com essa caneta a história que eu e ele pensamos juntos, e fica aquela história como legado, né, da nossa amizade, da criatividade que morreu com ele, essa caneta vira algo encantado. Eu olho para ela e ela me remete para outra realidade. Ela não é ela mais. Ela já é quase que uma chave de portal para eu entrar num outro mundo, né? Para eu entrar no mundo onde existe a amizade com meu amigo, onde existe essa imaginação, onde existe essa obra que materializa, né, as coisas, né, que vivemos como amigos. Bom, isso em grande parte é para nós a forma como Chesterton escreve literatura. O que Chesterton faz quase que sem querer quando escreve literatura? Quase como sem querer, que eu digo que ele não precisa ficar racionalizando isso para fazer o que ele faz. A literatura de Chesterton é sempre uma literatura que nos puxa do nosso lugar comum e vai nos levar para um outro local, um local mais elevado.
E a partir daquele local mais elevado, eu olho para aquela experiência dele, certo? E posso olhar para o meu mundo de cima, de alguma forma, ou então contemplá-lo de baixo. Como Chesterton vai dizer num dos contos dele, A Marreta de Deus, né? Ele vai, às vezes, olhar... O problema de muitas pessoas é querer olhar o mundo da altura das montanhas, e o homem foi feito, na verdade, de olhar de baixo para o alto, e não do alto para baixo. Às vezes, na verdade, talvez o que Chesterton faça não é nos elevar, é realmente nos puxar das nuvens das nossas imaginações malsãs e nos levar até o local onde eu, a rés do chão, vou olhar para a realidade, né, do local onde eu verdadeiramente deveria olhar ela. E a partir dessa experiência que ele faz, certo? E que nos leva a fazer, eu começo a olhar isso de maneira mais sã. Em grande parte, dá pra gente pensar que a literatura de Chesterton está sempre, de alguma forma, retomando aos grandes temas desses mitos, né? Num novo invólucro. Né? Quando você se aproxima de um livro escrito por Chesterton, via de regra, ele está te entregando, né, temas que sempre rodaram a cabeça dos homens ao longo do tempo, sempre estiveram, né, na imaginação, né, da democracia dos mortos, ou seja, na imaginação da tradição, dessa imaginação que é legada de homem a homem. Desde a primeira vez que um homem contou a outro alguma coisa que havia imaginado ao redor de uma fogueira, certo? E ele vai meio que passando esse legado à frente através, né, de novas formas, através, né, de novas realidades, né, em relação ao... Nunca antes aqueles símbolos, aqueles temas haviam encontrado esses sinais. E ele faz se conjugar, né? Coisas que volta e meia só tinham sido expressas através dos idílios dos montes na Grécia, ou através, né, dos bosques, né, na velha Inglaterra e seus castelos, ou quem sabe muito através, né, de certos elementos, né, do Renascimento, agora encontravam pela primeira vez o seu lugar em meio às indústrias, né, de Birmingham, Liverpool, Londres, né, e no afã do centro do Império Britânico, né? Agora através das chaminés de pedra, aquelas histórias que haviam rondado as torres dos castelos ou mesmo as ágoras de Atenas encontravam seu lugar em meio a esse mundo contemporâneo da onde vinha Chesterton, certo? E essa abertura e essa capacidade nos deve levar, por fim, tá, a termos um instinto um pouco menos elitista na hora de ler, tá? Por quê? Não quer dizer que uma vez que para mim eu me sinto confortável entre as obras clássicas e de comprovado valor, eu devo agora me esforçar para ler literatura jovem adulta ou literatura infanto-juvenil. Não vejo porquê disso. Até mesmo porque então estaremos falando da literatura quase como uma religião e não como uma atividade que no homem pode se conformar às suas possibilidades e à sua realidade, certo? Como se tivesse uma espécie de cânon ascético, aonde eu precisaria passar primeiro, né, pelas obras menores para chegar às maiores, né? Sobretudo, o que me dá a capacidade de ler a boa literatura pode ser simplesmente levar uma boa vida. Talvez um homem tenha sido escolado pela vida virtuosa que levou a já começar a se sentir à vontade diante dos grandes clássicos. E digo mais, geralmente os clássicos são grandes não somente porque têm muita qualidade literária, mas porque eles têm uma simplicidade que comunicam geralmente com qualquer pessoa sã, certo? Porém, eu deveria ter um pouco mais de paciência, ou ao menos me questionar se as pessoas que gostam dessa literatura dita popular não gostam dela pelos motivos certos mais do que pelos motivos errados. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes que a pessoa gosta na literatura popular, vou chamar assim, os best-sellers do The New York Times, tá? É justamente a mesma coisa que você gostaria se lesse esses livros. E o que ela deplora nessa literatura talvez seja exatamente a mesma coisa que você deplore. Mas talvez ela ainda não conheceu, né, os outros livros, né, que oferecem, né, esse mel literário sem trazer junto uma série de picadas de abelha, tá? Então talvez você tenha que mostrar para ela onde é que essas coisas estão. E também tem algumas coisas que não são tão boas, mas que entram na nossa vida num momento, né, determinado, às vezes nos marcam porque são, como eu disse antes, quase que uma chave de portal que nos lembra um momento que nós fomos felizes. Então, na verdade, o que ela ama é mais a lembrança que traz a determinada obra do que a obra em si, certo? Então, mas aqui eu tô querendo pontuar um caminho muito seguro, né? Para conhecer não só Chesterton, mas para conhecer o sabor das grandes obras. Eu acredito que Chesterton hoje, né, é uma porta de entrada formidável, né, para os grandes clássicos.
Não tanto só porque ele, né, pode ser considerado um grande clássico, mas sobretudo porque eu acredito que as obras de literatura de Chesterton contêm muito da bondade e da beleza dos grandes clássicos, né? E é um cara que está mais perto de nós e que pode nos conduzir, né, com segurança aos antigos, criar em nós essa alegria em descobrir as belas coisas que são belas sempre, certo? Então é isso aí, né? E continue acompanhando o conteúdo da página aqui do canal da Sociedade Chesterton Brasil. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique ali no sininho para receber as notificações, certo? E fique atento, sempre temos novidade. Vá até a página da livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Todos esses livros, muitos livros de literatura de Chesterton estão sendo publicados por lá, certo? Vários deles, né? A maioria deles, eu acho que quase todos eles que são publicados por nós não são publicados por outras casas, certo? Acho que talvez o Homem que Era Quinta-feira, mas tirando esse, é ali que você vai encontrar várias obras formidáveis de Chesterton. É isso aí, até a próxima.